Boa noite, pessoal! Então, começando mais uma live aqui, que vocês sabem como é que funciona. Caso vocês tenham que sair no meio do caminho, não se preocupem, a live vai ficar gravada e vocês vão poder acessar depois, dando uma espiadinha aqui no feed do Espaço Fênix Psicologia. Então, antes de eu chamar minha convidada especial de hoje, para a gente falar sobre o tema mediação de conflitos, que é a nossa temática, né, de hoje à noite, para encerrar com chave de ouro o outubro. Mais um mês, gente, mais um mês, ó, o ano tá voando, tá acabando, mas, né, ainda dá tempo de fazer muita coisa boa e de bater, como hoje, bater um papo super legal, super construtivo pra gente pensar em várias questões, né? Então, para quem nunca acompanhou uma live que esteja envolvido aqui, né, ou já espiou, mas não sabe muito bem o que de fato é o Rodas de Conversa, vou explicar para vocês. Então, dando oi para todo mundo aí que tá chegando. Rodas de Conversa é um projeto, tá? Iniciativa minha. Comecei lá em fevereiro desse ano, que é essa questão, né? A pandemia às vezes nos deixou um pouco nostálgicos, fez com que a gente pensasse, né, de retomar às vezes alguns temas que estavam um pouco abandonados. Então foi o caso. Eu tenho formação em psicologia escolar, é a minha primeira escolha depois da faculdade, foi a formação em psicologia escolar no CAP, né? E a ideia do projeto, né, no início era mais um fórum de discussão sobre a prática do psicólogo escolar, ou não pensando somente em escolas, mas o psicólogo, né, tendo essa interface com a educação e atuando em diversos contextos educativos. Então, no início, né, a primeira, segunda, até a terceira edição assim do Rodas de Conversa, foi algo mais fechadinho, só para psicólogos mesmos que tivessem essa atuação nessa área. Depois eu pensei em abrir, porque na verdade todas as pautas que a gente vai discutir de educação, elas são pautas que podem ser discutidas. Educação é uma coisa, educação e saúde são coisas extremamente democráticas, então são assuntos que podem ser discutidos, né? Um fórum mais aberto por pessoas que também não atuam na área, mas que seus filhos estão em idade escolar, tem seus afilhados em idade escolar, para quem não tem filho, né? Então é a educação básica, né? Espaços formativos, formação continuada, são temáticas que fazem parte da nossa vida, mesmo que a gente não seja o profissional de fato na linha de frente, o educador que atua nesses espaços, mas a gente já passou por eles, todo mundo já passou por eles, e ainda está vinculado, né, o pessoal aí que pode estar numa pós-graduação, né, volta a ser aluno, então essa posição de aluno, às vezes, a gente não abandona quando termina a escola. Então, a ideia realmente é mais bater um papo, vocês podem ir comentando, né? Vocês podem ir comentando, deixando seus depoimentos, seus posicionamentos também em relação ao tema. Mas a gente, né, o que a gente se focou hoje, eu e a Bárbara, para pensar essa questão de mediação de conflitos, né? Pensar o que de fato o que seria, né, atuar na mediação de conflitos, qual é o papel do psicólogo, lembrando que mediação de conflitos não é um tema abordado somente especificamente da psicologia, muito pelo contrário, outros profissionais também atuam. A gente pode associar aí a questão de cultura de paz, né? Cultura de paz e outras situações, né, que são próprias aí, questão de anti-bullying, de trabalhar na linha de não violência nas escolas. Então, não é próprio só restrito da atuação do psicólogo,
Mas o psicólogo tem muito a ver com isso e tem muito a dizer sobre isso também. Então vou chamar, sem mais delongas, vou chamar a Bárbara aqui pra gente começar nosso bate-papo. Oi, Oi! boa noite. Então, Bárbara, é um prazer poder falar contigo mais uma vez, né, ao vivo. A gente teve uma conversa antes. Então, em primeiro lugar, eu quero que tu, né, se apresente, fale um pouco. Não precisa comentar o nome, né, se tu achar que não é válido. Não precisa comentar o nome da tua escola, mas mais para contextualizar, né? Onde no Rio, em que região do Rio de Janeiro, né? Que nós dois estamos falando aqui do Rio, mas tem outras pessoas de vários locais do Brasil, que isso é fantástico. Mas te apresentar um pouquinho, contextualizar um pouco do como está inserida nesse espaço maravilhoso que é a educação. E, né, vamos aí discutir, desbravar esse tema que é bem interessante para essa noite. Como sim. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Foi uma surpresa, ao mesmo tempo uma alegria, né? E poder falar da psicologia na escola é sempre bom, né? A educação, ela é sempre muito bem-vinda, como você falou, unindo saúde e educação, então nem se fala, né? Sim. São os dois pontos básicos da nossa vida, né? Embora muitos não percebam. Bom, falando um pouquinho de mim, eu estou na estrada da educação aí já há um tempinho, né? E comecei a atuar como psicóloga escolar. Consegui adentrar, né, nesse campo da psicologia escolar, dentro na própria pandemia, que eu acho que foi algo muito, 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 muito válido. Muitos precisaram desse apoio, professores, equipe, pais, alunos, enfim, né? Infelizmente não dá para a gente abraçar todos, mas a quem a gente pôde ajudar foi muito bom poder estar nesse momento atuando dessa forma, né? Eu já estou na educação já há 15 anos, né? Atuando de outras formas, mas Sim. consegui. Já tem uma estrada aí. Pois é, né? E essa questão de conflitos é uma questão muito, muito delicada, né? Algo que vem, a gente traz de casa até, né? Uhum. Então é algo muito, muito delicado, mas precisa ser falado, precisa ser tocado, precisa ser trabalhado, né? E estamos aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre ele. É uma coisa que é importante se dizer, né? Porque é bem isso, né? Algumas temáticas, assim, de educação, de espaços mais formativos, desse contexto, assim, na verdade são temáticas que vai para aquele currículo transversal, assim, de habilidades para a vida, que são coisas que têm que ser vistas, que vão nos ajudar aí. Eu trabalho numa outra ponta hoje, né? Não dentro de escola, mas eu já passei aí por escola, por cursinho pré-vestibular, por universidade. Então eu fui transitando entre vários espaços, né? E as questões, elas mudam de figura, as temáticas podem ser, às vezes, trabalhadas as mesmas, mas é claro que o público, como a gente vai abordar, a linguagem vai ser diferente, né? Porque trabalhar, por exemplo, com adultos é diferente de uma linguagem mais de educação infantil. Não tem como comparar, né? Mas a O próprio temática é a mesma. adolescente, né? É o próprio É. adolescente. Como tu vai abordar ele, como tu vai chegar com essa proposta, vamos discutir, né, uma cultura de paz. O que para vocês é cultura de paz dentro de um espaço de convivência social? Que é muito isso, né? Porque quando a gente se depara com essa temática, a gente tem que lembrar como esses espaços formativos, eles têm esse potencial de socialização muito forte, né? E como a pandemia veio e isso ficou um pouco, né? Ficou um pouco balançado, assim, ficou um pouco comprometido
Porque Verdade. essa questão do dia a dia, da convivência, de lidar com a diversidade, de lidar com uma pessoa que é diferente de mim, que pode pensar de uma forma diferente, mas nós estamos no mesmo espaço, nem por isso, eu não gosto daquela pessoa. Ok, mas eu não vou torturar a pessoa, não vou perseguir ela porque eu não gosto, né? Mas essas questões têm que, não é algo que a gente aprende assim de forma natural vivendo às vezes. A gente precisa, Não, em algum momento é interessante que alguma pessoa possa nos orientar, possa, não, vamos olhar para essa situação, o que que tu pode aprender em relação a esse conflito, né? Essa questão assim, mas eu não posso conviver com aquela pessoa. Tem muito disso, né? tem. Ok, mas vamos discutir, vamos ver outra forma, né? Será que precisa ser algo tão intransigente? O que que nela tá te irritando tanto que tu não pode conviver? E o que ela te fez que foi tão grave assim na tua leitura? Tu interpreta como uma ofensa muito grande e ela pode não ter entendido, ela pode ter achado que era só uma brincadeira e ela tinha essa intenção de ser algo passageiro, né, de uma brincadeira, às vezes de mau gosto, mas tu de fato ficou muito ofendido, só que tu não soube dizer. Tu simplesmente ficou, às vezes acontece, a pessoa fica quieta, mas ela não esquece. Uh-uh. Ela vai Ela guarda lá no guardando, cantinho. guarda lá no fundo da memória, do baú da memória, tipo, eu lembro que tu fez, às vezes lembra até a data, o dia, um negócio, negócio às vezes que fica. E é interessante que, bom, mas falar em mediação de conflitos é também falar de uma possibilidade de a gente poder se relacionar de uma forma mais saudável, né? Isso Sim, repensar, vai né? repensar, isso vai da escola. A escola é uma oportunidade muito grande de se aprender também isso, né? Não só a questão de leitura, escrita, matemática, né? Se preparar para o Enem. Ok, mas que pessoinhas que a gente está formando e que elas vão parar lá nos contextos de trabalho, tem muita dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, de defender uma ideia, uma proposta, né, de lidar com pessoas que são de fato, né, diferentes em vários sentidos, assim, posicionamentos diferentes, e não conseguem ter essa questão de lidar com a frustração e conflito vai existir, sempre. Onde Sempre. a gente for, né? Seja qual for a nossa idade, esses conflitos, claro que dependendo do contexto, para nós adultos vai parecer às vezes algumas coisas muito bobas, né? Mas para a pessoa que está vivenciando naquela fase, né, infantil, aquilo se torna uma proporção a maior do mundo, que para ela aquilo é muito Sim, importante. Para nós fica, tá, mas não é tão sério assim. E às vezes tem esse cuidado que a gente tem que ter, porque a gente já passou por aquilo, mas a gente está vendo como adulto e não com o olhar de quem está passando por aquilo. Para ela é a maior coisa do verdade. mundo, porque às vezes pode ter sido a primeira vez que aconteceu com ela, né? Então ela não tem uma bagagem maior, uma experiência maior para poder, não, tá, o que que eu faço nessa situação? Já me aconteceu, tá me acontecendo de novo, então alguma coisa tem que mudar na minha postura ou na minha comunicação com essa pessoa, né? Ou as pessoas, né? Que pode ser também uma questão de grupo, não só um para um. Sim, Mas é sim, sim. engraçado, né? Denise, mas coisa mais boba, gente. Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Que É. E é ter esse cuidado, esse carinho de, não, de validar o que as pessoas nos dizem, né? Quando nos procuram. Para ela, realmente, aquilo é a maior coisa do mundo. E tem que ser. sim, sim, com certeza, né? Quer ver um exemplo simples disso? Pega o brinquedo de uma criança. Fala para ela, agora não é hora disso. Me dá aqui e chega. Às vezes nem tem essa fala, às vezes vai lá e toma, Hum, né? O que que aquele brinquedo significa, né? O que que aquilo dali tem a ver? Às vezes é a lembrança da mãe, a gente não sabe da história, né? Então tem muita coisa envolvida. Isso daí não é só com criança, com adolescente também. Às vezes é um lenço amarrado na mochila que o colega vai lá e puxa, né? Que aquele lenço quer dizer muita coisa, hum, hum. né?
Assim, são micros detalhes que acontecem que pode ser muito bobo aos olhos do outro, mas para quem está sofrendo, realmente não é. E muitas vezes até o corpo docente entra nesse lugar de, poxa, mas isso daí é tão bobo, gente. Ah, para com isso, vai brigar por causa disso, tá chorando por causa disso. Ah, que coisa boba. Ah, vai brincar, vai, vai. Então, assim, acaba sendo tratado uma coisa sem, sem, sem uma sensibilidade, na verdade, Hum. né? Não é fazer passar a mão na cabeça, mas é por que você está chorando? O que está acontecendo? Né? Para poder também dar um suporte para essa criança, para ela poder atender para o adolescente, para eles poderem entrar na sala de aula, entrarem nesse grupo e conseguirem conviver com o grupo todo, né? Com a sociedade, até porque isso vai reverberar lá na frente. Sim. Né? O colega vai pegar a minha mesa de trabalho, e aí, como é que eu vou fazer? Pegou a minha prancheta. E aí, o que eu vou fazer? Aquela prancheta que foi tão difícil que eu ganhei de presente, que tem um simbolismo tão grande para mim, e a pessoa foi lá, e aí, como é que é? Como é que a gente faz isso, né? Então, eu acho que não é só no consultório que a gente tem que trabalhar isso. É trabalhar na escola. Esse é o lugar da gente poder fazer essa ação. Sim, até pensando um pouco da minha prática, né, atual. Já transitei por muitos espaços, mas a minha prática atual é a questão de como, por um lado, como orientadora profissional e por outro também como avaliadora, né, que são as duas áreas que eu atuo, na avaliação psicológica e na orientação profissional. Vai, vai aparecer essas questões, né, esses gaps de competências socioemocionais que a pessoa precisa desenvolver para conseguir chegar onde ela quer. Mas ela vai passar por alguns conflitos, vai passar, vai ter que ouvir não, mas vai ter que continuar, né? Vai ter que vender seu peixe de outra forma. E para os casos de avaliação, mesmo que venha, porque eu trabalho muito com adultos mais hoje, né? Foco maior é adultos, e bom, mas a gente na anamnese vai perguntar, né? Vai fazer uma retrospectiva, né? Como é que tu via? Como é que tu percebia esse momento dessa fase da tua vida? Como é que foi para ti, né? E a escola tá sempre presente na fala. Ah, era um inferno, não sei o quê, graças a Deus que eu terminei aquilo, porque, né? Era tinha uns colegas chatos, eu não gostava da minha escola, ou tem outros que tiveram um histórico de trocar mais de uma vez de escola, então eles têm memórias, né, de diferentes instituições. Porque eles não me levavam a sério, porque tudo que eu dizia, né, que meu colega fazia, ninguém acreditava em mim. Então, essas memórias, né, da escola vão aparecer quando a gente vai avaliar, quando a gente vai pedir para a pessoa se colocar, né, fazer uma retrospectiva desse passado, dessas memórias antigas, para fazer esse contraponto com o seu momento presente. Porque é um somatório de vários eventos, né? E a questão de algumas situações que mais marcam a eles, como situações que a gente sabe que acontece, que às vezes são muito sérias, de violência, às vezes as coisas não são conduzidas de uma maneira mais efetiva, porque são situações às vezes muito delicadas, né? Não é ficar apontando o dedo para um ou para outro, mas são situações mais delicadas e a pessoa não sente que aquilo foi resolvido da melhor forma. As famílias também não sentem que, né, a escola pegou para si a responsabilidade e quis resolver, mas de uma forma, né, de mediar mesmo, não de apagar, de não aconteceu nada, de fazer com que as coisas fiquem menores e não tem que ser menores, né? Elas são o que são. Tá aí. Se não quiser ver, já é outra coisa. É verdade, é verdade. E as pessoas também se pegam muito a títulos, né? A rótulos de, de situações, né? Então a gente também precisa ter esse feeling, né? Esse cuidado, esse olhar, esse tato dentro da escola, porque senão todo mundo acaba levando tudo como um bullying, né? Será que tudo é realmente um bullying, né? Como é que é esse bullying? O que que é o bullying? Como é que a gente pode evitá-lo? Como é que a gente pode
resolvê-lo, né? Não é só eu, não é só você, é o conjunto todo, né? É o que que eles podem trazer para para esse, para esse momento, né? É, de ideias. São os pais, né? Os pais, claro, ficam aflitos porque o meu filho chegou em casa com esse discurso, e isso está acontecendo constantemente, isso está atrapalhando, ele não quer mais vir para a escola, então devolvem à escola essa situação. A escola, por sua vez, com tantas demandas, né? Também tentam entender o que está acontecendo, mas não significa que a escola também esteja é, diminuindo a situação, Hum. porque a escola também precisa fazer, né, diretor, coordenador também precisa fazer uma certa investigação, né, o que que houve, o que está acontecendo de fato, né? E quando a gente tem a oportunidade de ter o psicólogo na escola, que também é um campo que ainda está um pouco deficitário, né? A gente ainda está aí lutando para a gente conseguir esse lugar. Tomara que a lei realmente prevaleça para a gente poder adentrar as escolas e conseguir fazer esse trabalho legal. Mas quando se tem o psicólogo na escola, a gente tem como poder mediar, a gente tem como com um outro olhar, né? Não com um olhar só o olhar pedagógico, nem só com o olhar do pai, nem só com o olhar da vítima, mas a gente também pode chamar todo mundo para essa situação, né? Escutar os lados, não tomar a partido de A ou B, né? E sim a gente trazer o que que cada um está implicado nessa situação, né? O que que cada um é, permitiu que essas situações ocorressem, né? Não foi só a caneta ou o lápis que pegou. Como foi que você pegou essa caneta e esse lápis, né? E como foi que você reagiu para esse lápis, né? Como é que foi esse som alto no recreio, porque hoje em dia estão levando celulares para a escola, né? Então, é só o som alto no recreio, som alto no ouvido, alguém está quietinho, vai lá e puf, bota o som alto. Então, assim, são coisas que a gente realmente precisa entender. Por que que você fez isso? Não é nem o porquê que você fez, né? É o que que aconteceu e o que que você. Qual foi a sua atitude, né? Toda ação gera uma reação, né? Então acaba virando uma bola de neve. Então, o nosso papel também é pegar e fazer essa mediação, né? Dessa forma, né? É ouvir as partes, traduzir de certa forma e colocar em palavras certas, sintetizar de uma forma simples e objetiva para eles poderem refletir nessa ação que aconteceu e o que que eles podem também depois contribuir com isso. Como é que cada um pode se posicionar, como é que cada um pode mudar a sua ação, né, em relação a certas coisas. Sim, porque é uma questão também de fazer com que, né, que as pessoas possam refletir sobre o ocorrido, cada uma das partes ser ouvida, que as pessoas sejam mais ouvidas, na verdade. Isso que é o grande trabalho, às vezes mais difícil, porque uma coisa engraçada, assim, de desde o momento que eu comecei a pesquisar e a realmente transitar de um ambiente para o outro, que era bem isso, cada problema, cada conflito gerava um mal-estar em todas as pessoas, né? E, tipo, ficava uma batata quente que ninguém queria resolver, né? Ele passava para um, passava para outro, e ficava uma sensação de mal-estar, tipo assim, quem é que vai tomar para si a responsabilidade de chamar a família, as duas famílias, né? Quando acontece. Sempre vai, não vai acontecer com uma pessoa só, né? Sim, Vai, chamar as famílias das pessoas envolvidas, tentar entender o que aconteceu realmente, ouvir as pessoas antes de, tá, a gente vai resolver isso aqui, o aluno vai ser expulso. O que que tu ensinou para ele, né? Que, né, nem deu a chance dele aprender e entender o que ele fez foi errado. Se de fato, né, a pessoa fez algo mais agressivo contra outro colega. Então, às vezes não dá tempo nem da pessoa refletir, ela já é
descartar. Então a gente resolveu por bem que você não pode mais estar, não está de acordo com as regras desse espaço. Então você não tem condições de permanecer aqui. É às vezes a saída mais fácil, mais drástica, né? Mas para a pessoa que está envolvida, ela não teve um aprendizado. Ela vai repetir. Não. Pode ser que ela repita o mesmo padrão, a mesma questão, mas com outra pessoa em outra escola. E ela vai seguir repetindo, porque ela não tem essa questão de reflexão. Ninguém para ela para pensar, não, eu quero te ouvir, eu quero te entender o que tu tá querendo atingir, qual é o teu propósito, qual é o teu objetivo com esse teu comportamento. Tu quer atenção, tu acha que a pessoa, todo mundo tá com conspiração, todo mundo tá contra ti, tu tem que ser sempre, né, mais agressivo com os outros. O que tá acontecendo? Porque se eu não conseguir te ouvir, se eu não conseguir te entender, eu não vou conseguir te ajudar, né? É muito mais fácil, realmente, é muito mais fácil tu tirar as pessoas envolvidas que fizeram coisas que não são agradáveis, tira e acabou o assunto, espera baixar a poeira, né? As pessoas vão esquecer, foi resolvido e pronto. Mas, né, não é um Para a aluno ou outro, instituição, vai para a acontecer. instituição é assim, né? Resolvi o problema, esse não traz mais. Esse, né? Esse vai ser problema em outro lugar, aqui não vai ter mais. Eu já escutei isso. Infelizmente, mas é a realidade, né? Muitas escolas acabam fazendo isso, enfim, por N questões, né? Mas aonde fica então a posição da escola? A posição no sentido da sua, do seu plano de ação realmente, né? De qual é o objetivo da escola, né? Formar cidadãos, como eu escuto, leio muito assim, né, em sites das escolas, né? Formar cidadãos plenos, convictos de seus deveres e seus valores. Gente, mas é na escola que eles vão aprender quais são os deveres, quais são os direitos, quais são os seus valores, quais são os conflitos e como resolvê-los e como me entender, saber quem eu sou, né? É olhar também para mim, não é só ficar olhando Uhum. para o outro e apontando o dedo para o outro, que o outro fez, porque o coleguinha comeu meu lanche, porque ele que fez tudo, né? Ele come o meu lanche todo dia, tá tudo bem, ele come o seu lanche todo dia, mas o que está acontecendo, né? É alguma questão de lanche? O seu lanche de repente é mais gostoso? Será que a criança conhece outro tipo de lanche? Será que a criança tem algum lanche para comer? Então, é preciso também que os professores também tenham um pouco esse feeling, esse olhar, saber um pouquinho da cultura da criança, do que aquela família também tá passando, né? Porque, por que eu digo os professores? Primeiro porque eles estão ali mais presentes e eles também Sim. trazem as questões deles para a sala de aula, né? Eles não são lindos, plenos e perfeitos, não têm Uhum. problemas nenhum na vida, né? Muito pelo contrário, tem tantos problemas como qualquer um de nós. Mas saber entender como é que pode ajudar aquele aluno, né? Como é que pode ajudar aquela família, porque quando a gente ajuda também um aluno, a gente também ajuda a família. Então, Uhum. a mediação de conflito, ela não é só com o aluno, não é só com o professor, não é só com o outro funcionário, né? É também com a família, né? É uma tríade, um combo, né? Que tem muitas barreiras e põe barreira nisso, né? Sim. Mas se a gente começar a pensar como a escola um lugar que não é só para aprender matemática, português, geografia e horário para isso, horário para aquilo, né? Mudar um pouco esse conceito, né? Para ser o número um no Enem, o número um na faculdade, né? Como é que vai ser o número um como humano, Sim. né? Se há necessidade de ser número um, que eu acho que não, né? Mas É, o que às vezes a gente vê, assim, aquelas coisas mais clássicas, assim, né?
que é aquelas faixas na frente das escolas, primeiro lugar no Enem, isso. E é uma coisa legal, porque é uma questão de tu desenvolver, realmente é um espaço formativo, é um espaço que é feito para estimulação cognitiva, mas não é só Sim, isso. sim. E eu estava vendo, participei de um evento fantástico da Colmeia sobre o novo ensino médio. Tu ouvindo a proposta, tu acha aquilo tão bonito? Tipo assim, ai Brasil, obrigado, né? Alguém tá pensando a educação de uma forma diferente, não tão quadrada, da mesma forma que se pensava no século XVIII, quando ela surgiu com a Revolução Industrial, que foi feito para criar mão de obra para o trabalho, né? E, pô, já passou um pouquinho de tempo É. desde Foi um lá tempo, né? do momento, mas é aquelas coisas tristes que tu vê, até a questão das fotos, né? De que como era a disposição física da sala de aula quando tudo começou e como é que é agora. Não É é quase de verdade. diferença. Mas, gente, já passou tanto tempo. O que que aconteceu que a gente ficou estacionado? E o mundo lá fora tá nos demandando horrores de coisa para essas novas, essa juventude, né? Esse é o pessoal que vai, menor aprendiz, ou, né, tem outros nomes para esses projetos bonitos. Que daí a pessoa fica, tem um estranhamento com aquilo, porque tá faltando alguma coisa nessa galerinha, tá faltando, né? E daí a gente pensa, e aí Tá. quem é? E o novo ensino médio competências, que é muito importante. É muito importante tu pegar e trabalhar não só as questões cognitivas, mas as questões também, né, socioemocionais, que a pessoa precisa se desenvolver como pessoa. Todo Sim, espaço formativo tem essa responsabilidade de formar as pessoas para elas também terem um desenvolvimento de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Só que eu vejo isso ainda muito como uma questão de imposição, assim, aquele modelo que vai vir um pouco, um pouco bastante transversal, mas daí as pessoas vão ficar completamente desnorteadas, né? Porque como é que vai vir essa mudança? Que era para ser na lei de 2017, a lei já existe, assim como a lei aí da psicologia escolar e do serviço social já existe, mas a implementação a gente sabe que é mais lenta. E as pessoas têm que ser vistas na sua integralidade, não dá para sair expulsando as pessoas de cara porque elas são difíceis. Tem algumas pessoas que têm problemas comportamentais, mas a gente não pode fingir que elas não existem. Que elas são um tem. incômodo e vai passando aquele incômodo para as próximas instituições que alguém um dia Sim. vai parar ela, vai resolver. Poxa, Sim, não é à toa que existe um mediador para essas crianças, né? Para poder ajudar, porque são várias as questões, né, dessa criança. E a gente não pode, a lei da inclusão está aí, né? Para a gente sim, poder também é, pôr em prática, né? E a gente encontra muito lugar ainda, né? Que ainda não tem essa prática efetiva, né? Tem um ajudante daqui, um ajudante dali, né? Uma limitação aqui, uma falta de um recurso aqui, mas, enfim, é a gente tentar realmente trazer esses direitos, né? Porque eu acho que a gente também acaba sendo um pouquinho pleiteando um pouquinho direito deles, né? A gente também vai lá na direção, né? Como é que a gente pode fazer isso com os sim, professores? Como é que a gente pode fazer, assim, um trabalho de formiguinha e de aliados, né? Que a gente precisa ter dentro da escola para poder conseguir fazer essa quebra desses muros, esses planos, essa mudança toda, né? Porque a mudança não é só no papel, no planejamento, né? E na estrutura física. A mudança também é no profissional, também é em como a pessoa também pensa, né? É a pessoa também ter uma abertura e até perceber como professor se ela está disposta a isso, né? Porque tem isso também. sim.
As pessoas se formam como químicos, um exemplo, né? Não encontram um trabalho como químico, pô, vou ser professor. Mas será que tem habilidades para isso? Você vai chegar lá, como é que vai ser? É, eu Né? Vai lembro. botar, vai colocar cada aluno com o nome de um elemento químico? Eu já vi isso. Mas eu me lembro de uma frase que me marcou muito, assim. Uma vez eu participei de uma capacitação, uma palestra, né? Que eu fiz com outras psicólogas para capacitação dos professores da rede pública, né? Era uma professora de inglês, uma professora nova, devia ter, se tinha 20 anos era muito, porque o pessoal começa muito cedo, né, a É, lecionar. começa. Tem muitos casos que isso é não é exceção, isso é às vezes até a regra, né? Começa muito É, cedo, verdade. então a própria pessoa não tem um processo formativo muito lá, muito bom, tipo, é super deficitário também, e vai trabalhar na linha de frente com muitas pessoas, não é com Sim, duas. E tem as suas próprias questões, essas questões às vezes não sabe onde trabalhar melhor, que não é ali no corredor, não é despejando, né, e projetando nos alunos. Então, uma relação que fica tóxica, sim. Mas é uma questão difícil, assim. Eu me lembro da frase dela, ela disse assim, ai, mas eu me formei em inglês e fui contratada para ensinar inglês. Eu não quero saber dos problemas dos alunos. E eu fiquei olhando, para que eu digo? Que eu digo de retorno para essa pessoa? Assim, desculpa, meu amor, mas se tu vai lecionar, tu vai trabalhar com pessoas. Se tu detesta pessoas, vai fazer outra coisa, meu bem. Mas não te coloca numa situação que pra ti vai ser nociva a longo prazo, a médio e longo prazo. Porque, verdade, porque não é só para o outro, é para ela também. sim, e ela, não, ela também lidava com aquela faixa. Aquela faixa maravilhosa. Era oitavo, nono ano. Eu assim, minha filha também acho muito difícil. Isso tu não tem preparo mesmo. A coisa pega. E eles sentem isso. Por que alguns professores se conseguem conectar, são homenageados todos os anos, são assim, todo mundo fica, eles saem correndo assim, são fanáticos atrás dos professores e traz bombom, tem uma relação tão afetiva, tão carinhosa, tão bonita de ver. E por que isso não acontece com outros profissionais, assim, do corpo docente? Tipo, que eles estão tão enrijecidos, tão duros, tão, né, pegam tão pesado com os alunos e tu vê às vezes, são questões deles, né? Mas qual é o espaço, né? A pessoa tem que trabalhar, ela trabalha em 3, 4 escolas, o salário é horroroso, a valorização não existe, né? Porque já passou da época a gente dizer que eles são heróis nacionais. Herói também quer ganhar Infelizmente. dinheiro, gente, também tem conta para pagar. E também quer ser respeitado toda a sua totalidade. Né? Então, Sim, fica muito um foco no aluno, afinal, é tratado como cliente, e é o cliente de ponta. Mas essa pessoa, essa equipe, esses gestores, o conflito vai antes de entrar de sala de aula. A pessoa já entra os azeda, inspetores. os Os auxiliares. inspetores nos corredores, Sim, também. né? É toda uma. Porque às vezes a gente tende a pensar, isso é normal, não é com. Né, é um raciocínio que não deve ser pensado. A gente tende a pensar realmente no desenvolvimento deles, porque a gente quer que eles se desenvolvam de uma forma mais saudável. Problemas vão ter, isso não existe, ninguém se desenvolve sem nunca ter passado por um conflito, nunca ter passado por um problema na vida. Né? Não estou falando de coisas Exatamente. graves e de, né, situações de violência muito sérias, eu estou falando de, né, às vezes não tá num grupo legal, não tá se encaixando naquele grupo ali. Mas a gente tem que pensar muito mais em investir nessa relação, né? E nessa questão de vai desde o gestor, né, do coordenador pedagógico, ter esse olhar de não ficar só na cobrança. Porque quando tu trabalha em escola, é um trabalho de muita pressão, porque tu tem prazos para fechar, tu tem muitos dados para revelar,
tem que fazer prova, tem que corrigir prova, tem que ver a questão de chamada. Então, tu tem uma série de responsabilidades e não são 20 pessoas. São 100 alunos, às vezes, porque a pessoa fica, né, em duas, três escolas. Então, ela tem que uma responsabilidade muito grande. Às vezes, ela fica muito esgotada, e é o que a gente vê. Então, mais na pandemia, os professores dando assim, ó, nem o sangue, nem Nossa, sei o que eles estavam dando mais, o rim, a alma, verdade, para conseguir, verdade. porque é uma questão assim, eu sou um profissional da educação, eu quero que meus alunos aprendam, não posso deixar eles na mão e abandonar essas pessoas. Mas o custo emocional, o custo de energia que essas pessoas tiveram, estão tendo ainda, porque tu imagina coisa louca, tu ficar olhando pra tela, olhando por exemplo, o híbrido. Que é isso? Que é que inventou essa idiotice? Isso aí Olha, fala é pra cá. Então você surreal. quer? Fala pra cá. Você tá me ouvindo? Não, não. Daí fala pra cá pro presencial. E tu fica, né? Vai passar, vai passar 40 minutos Exatamente. dessa brincadeira, né? E vai se acumulando durante a semana. Essa aventura, né? O dia inteiro. Nessa loucura. E daí fica, agora é híbrido, agora volta, agora fecha, agora eu tô demitido. Daí no final de tudo, assim, Deus, como assim? E no final de tudo eu tenho demitido. Como assim, gente? Eu não faço mais parte dessa equipe. Então é algo muito difícil, é um cenário que está muito desgastado e às vezes fica naquele jogo de empurra-empurra de acusações. Ah, porque ele não se esforçou, porque ele não estava se dedicando, não estava entregando o que a gente gostaria que ele tivesse entregado. Sim, entregar mais o que, gente? Não tinha para dar. Quando tu não tem para dar, tu não tem para dar, todo mundo sabe. Tu produz até o certo ponto que tu esteja tão mal, tão esgotado, que tu não consegue mais produzir da forma que tu gostaria. Aí eu faço uma pergunta. O carro tá enguiçado, tá com o pneu furado. Você vai conseguir andar até onde com ele? É. Um humano não é diferente. Falta um pouco de sensibilidade. Eu vejo que às vezes se fala em metodologias ativas e que eu acho isso fantástico, porque mesmo não atuando mais, eu acompanho os fóruns de discussão, porque a educação para mim sempre foi algo, uma das temáticas mais importantes, assim, é o que eu gosto. Se tem algum programa, nem tem outras coisas, né? Porque a pessoa não consegue sossegar só numa coisa, é assim, ó, o mundo. Mas entre outras coisas, é tipo, gente, você está, que tá na linha de ponta lá, né, reclamando de coisas assim, mas isso aí tá vindo, essa deficiência tá vindo de onde? De muito mais tempo, né? Sim, sim, tá vindo há muito tempo. A pandemia agora só veio explodir, né? Puf, né? Botou igual o vulcão lá da Ah, sim. Espanha, né? Entendeu? Muita coisa veio à tona e as pessoas estão aí com suas emoções à flor da pele, suas questões pessoais, suas questões financeiras e como pensar nisso tudo, né? Como ainda pensar nisso tudo e ainda ter que lidar com aquele coordenador que está me cobrando muito, como lidar com o porteiro que eu passo, não me dá nem bom dia, eu respondo bom dia, ele não olha nem para mim. Como lidar com aquele aluno que tem as suas dificuldades, que tem as suas limitações, mas mesmo assim eu estou lutando por ele, fazendo todo o possível para ele poder se desenvolver, dando carinho, atenção, mas que os pais também não dão o meu valor, acham Hum. que eu não faço nada. Então, como lidar com isso todo dia, né? Então, realmente essa mediação que a gente precisa fazer ela não é somente com o aluno, somente com escola, direção, funcionários, somente com pais. Eu acho que é com a comunidade escolar toda,
né? E quanto mais as pessoas se conscientizarem disso e se tornarem protagonistas positivamente para uma ação e um olhar para si, para poder olhar para o outro com uma melhor, sem véu, né? Com aquele sem poeira, tudo limpinho, olhar sem, sem julgamentos, na verdade, né? Que é difícil, né? Como fazer isso, né? Então, é um trabalho de formiguinha que a gente faz, na verdade, né? Ah, com certeza, porque essa questão de tu acolher primeiro, né? Tu realmente dá a chance da pessoa ser ouvida, porque tem muito isso, né? Das pessoas já pensarem assim, ah, mas ninguém me escuta, ninguém me respeita, eu não vou falar então, porque ninguém vai levar a sério o que eu vou dizer. Sim, Então as coisas às vezes não aparecem, né? E daí tu fica assim, ah, poderia ser uma oportunidade para que é um aluno que às vezes está mesmo desestimulado, não quer de jeito nenhum, acha que a escola é uma chatice, não quer estar lá, não se sente bem lá. Daí são uma das coisas assim a se pensar, tipo, opa, isso é muito grave. Por que que na idade dele ele não quer estar onde ele, né? Não é só por questão de legislação, mas onde a gente pensa que as pessoas em idade escolar têm que estar. Não é em casa, sim. não é na rua, é em escola, né? Seja as reformulações, né, os nomes que a gente vai dar, porque já foi ginásio, já foi isso, já teve isso, As já, nomenclaturas são maravilhosas. já teve prova para passar de um ponto para o outro. Já se, É, não é uma coisa nova essas questões de remodelação. Ela já se reformulou muitas vezes, mas ainda me gera uma sensação estranha de que essa parte mais socioemocional fica do lado de fora. Ela se reformula, mas sempre prezando somente com foco no cognitivo. E com aquela regra do normal. Quem não aprende da mesma forma, tá fora, fica para trás. E como é que a gente faz com que essa pessoa tenha autoestima, né, tenha amor próprio? Como é que a gente faz com essa pessoa que ficou para trás porque a escola disse, meu filho, eu não consigo, não sei como te ensinar, porque eu só sei ensinar de um jeito. difícil, né? Difícil. São papéis que são desempenhados de formas limitantes, né? Vamos dizer assim, né? Sim, E essas pessoas acabam numa rigidez muito grande, né? Porque também mudar dá trabalho, dá. né? Aprender algo novo dá trabalho, aceitar algumas modificações dá trabalho. E será Sim. que eu quero trabalho? Será que eu quero essas mudanças? Né? Será que o jeito que tá não é mais cômodo para mim? Porque as mudanças, né, em todo o contexto, toda a organização, porque a escola é uma organização, né? Às vezes a gente tende Sim. a pensar como se fosse quase como se fosse, sei lá, uma ONG, alguma coisa, uma coisa, uma entidade assim, diferenciada. Mas ela é uma organização, é uma empresa, tem que ter um gestor de pessoas, tem que ter cuidar, carinho com essas pessoas que estão atuando naquele ambiente ali. Se aquele ambiente é nocivo, as pessoas vão parar de produzir, vão, né, vão ficar à margem. Quantos, né? Isso será que é incomum? Porque o Brasil é quase um continente, né? Falar de escola não é uma tarefa fácil. Que a gente fala de escola, tá falando de um retrato, né? Uma parcela de escolas, porque tem inúmeras instituições. Cada região tem as suas modernidades, suas tecnologias, né? Sim, sim. Sua infraestrutura, escolas maiores, escolas gigantescas, uma rede, tipo a Rede Marista que tem, né? Lá não sei da onde é que tem, mas todo lugar que tu vai, tá ali a escola marista. Né? No interior, no Verdade. litoral, aquelas redes É. que estão em todo E que é um lugar. país cheio, repleto de diversidade, né? Porque você Sim. encontra a escola top de linha, com mega
aparelhos, mega desenvolvimento, megas estruturas, né? E você encontra também aquelas lá do interior, da rural, que eles Rural. não têm nem papel para escrever, né? Então, assim, não dá para pegar e botar um modelo do que Sim. acontece numa, colocar numa outra, né? Então, realmente acaba, a gente precisa identificar tudo isso, né? Assim, não é segregar, não é selecionar para ter saber quem é bom ou quem é ruim, não é isso, mas é entender, né, entrar nesse campo para saber o que que tem aqui, que campo é esse, né? Que cultura é essa que existe aqui e que cultura é essa que existe aqui, né? O que que tem para poder ser trabalhado aqui, o que que tem para poder ser trabalhado aqui. Não deixar nenhum dos dois desprovidos desse serviço, desse olhar, né? A gente tem aí indicadores, claro que cada região tem a sua cultura, tem, né, as suas redes, não é a Marista, mas tem. A gente sabe, né, que tem várias instituições aí, né, com a questão, né, de mais religiosa, em grande parte é isso mesmo, outras que não são, mas a grande maioria das redes tem uma questão, né, e até a questão de ser bilíngue, algumas com alemão, outras com inglês, outras, sei lá, que outros idiomas também. Mas é a questão, cada estado, cada município tem a sua estrutura. A gente sabe que é um abismo, isso são os indicadores, isso não é só o Rio que acontece, só São Paulo que acontece. A gente Não. sabe que os indicadores são, às vezes, meio extremamente desanimadores, que é a questão, bom, tem um número de atestados imenso, tem uma infraestrutura, principalmente tem um abismo muito grande entre o público e o privado, então o público não tem banheiro adequado, que isso faz parte do Sim. ambiente, né? Tu estudar num ambiente que é fortalecedor, não precisa ser o modelo de paisagismo, um prêmio de arquitetura, a escola, nada dessas coisas, né? Mas assim, é um lugar adequado, que tem higiene, que tem o básico, né? Que tem quadro, que não tem a porta quebrada, não tem no muro, né, as balas perdidas, que aqui no Rio de Janeiro eu acho muito engraçado, porque elas são muito achadas, mais do que É, perdidas, elas são achadas, é verdade. né? Porque é uma questão assim tão diária, porque é muito bizarro, né, tu achar que elas são tão perdidas assim, né? Todos os dias é muita forçação, né? Mas tem a violência dentro, fora, em casa, um cenário desanimador de não ter professores, de não ter perspectiva de aula, de viver em greve e sem quadros, sem papel, sem financiamento. Então é toda uma questão assim, gente, mas isso vai se arrastando há anos. Daí vem essa história das reformas, das remodelações. Eu acho que a gente precisa mudar, a gente precisa repensar, né, qual é o papel de cada um, por que que dessa forma não tá sendo legal. Mas a gente tem que pensar se tem estrutura para isso. Se Sim, não vai, é uma discussão muito interessante, assim, né, que teve, como eu comentei, esse evento, se isso não vai ser mais uma fonte de desigualdade entre as escolas que têm condições, né, tem uma equipe super preparada, tem uma rede imensa, tem financiamento, ela vai conseguir, aos poucos, fazer essa remodelação, né, e a gente está falando do ensino médio, mas porventura vai ter outras, não fundamental, sabe, né? Fundamental, na educação infantil. Mas essas, de novo, é uma questão de desigualdade, né? Mas se não tem sim. nem. Se não tem nem maçaneta na porta, às vezes, das escolas. Se Não é tem tudo nem grade com porta. muros imensos que as pessoas ficam escondidas lá dentro. Tu sabe, sei lá, o que passa lá dentro. E daí tu fica pensando, uma sensação muito grande de insegurança,
uma sensação de, tipo assim, por que eu tô aqui? Eu tô aqui, não tá, não vai fazer diferença. Da pessoa achar que não aprende, que não tem jeito e que não precisa, que ela vai pro trabalho informal. E que muitas vezes, né, até falando dessas pessoas que trabalham e estudam, né, nesses locais perigosos, né, violentos, há uma desistência, uma evasão muito grande, né, tanto de profissionais quanto de alunos, né, porque ninguém olha para lá, né, vai olhar, a frase acaba a gente ouvindo muito, vai olhar para cá para quê? Não tem filho de famoso, não tem ar-condicionado, não tem nada. Então, para quê? Para que eles vão olhar para cá? É um mundo esquecido. Ah, eu só venho para a escola mesmo para poder comer e ir para casa porque na minha casa não tem comida. Tudo bem. Alguma coisa, já é alguma coisa aí para o espaço, para aquilo que é um início, né? Mas tem que ter o trabalho também do professor, de instaurar o desejo da criança de estar ali, né? Independente de se a família toda é porteiro, é camelô, enfim, Sim. vários empregos, né? Ou desempregos, né? Que são bem, eu não vou estudar para quê? Eu nunca vou, isso daí nunca vai chegar a mim. Né? Não é pra Acaba mim, né? sendo, não é para mim. Isso daí não é para mim. Eu vou aqui estudar para quê? Para virar empregada doméstica, para virar faxineira, para virar Uber, né? E aí? O que diz para essas crianças, né? Então, assim, eu acho que eu encontro muitas pessoas que são preocupadas com esse público, com essas situações, que fazem muito, ajudam de uma forma, instauram esse desejo da criança, mas dependendo da faixa etária de idade, eles acabam sendo capturados por outras coisas, né? Por grupos, fazer parte do grupo, para fazer parte do grupo, então todo mundo não estuda naquele grupo, então eu preciso não estudar. Pô, mas eu gosto de estudar, mas eu não quero ficar sem grupo. E aí? Né? Então, assim, é tudo muito. Tem muitas setinhas puxando, assim. Né? São muitas questões que tem dentro desse espaço escolar, né? Que precisa ser olhado, precisa ser visto, precisa dar voz a todas essas pessoas, né? Ainda é muito delicado tudo isso, né? Então, não só ter alguém para ouvir, né? Ter essa escuta ativa, Hum. mas também estimular essa voz, estimular essa fala, estimular esse protagonismo, estimular que não é porque você foi assim, não é porque aconteceu assim, não é porque tem essas dificuldades todas que pode ser assim para sempre. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos chamar essa comunidade então para poder trocar esse olhar, mudar isso. Quem pode ajudar a mudar isso? Né? Então é um convite que a gente precisa também fazer para as pessoas e tirar desses pragmatismos, né? Dessas síndromes de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Não, mas aí volta para aquela questão, né, Bárbara, de que quando a gente vai pensar em educação, a gente não precisa ser exatamente a pessoa que vai dar aula, né? Educação Não, é uma questão que é de domínio público. É importante que tu possa pensar, não só, já passei por isso, foi um inferno, não quero pensar nisso. E que triste, mas eu recebo muitas pessoas que eu faço perguntas que elas não querem responder. Porque vai se lembrar memórias que elas não. Coisas feridas que elas não querem comentar dói, e não. né? Dói, né? Ter passado por um lugar que teria que ser mais acolhedor, mas ela se sentiu sempre negligenciada, né, em todos os espaços. E essa questão de protagonismo que alguns lugares conseguem, né, com os projetos sociais, né, temos a parte Sim, privada também, que tem consultorias que são tem. contratadas, então que fazem um trabalho excelente,
Mas isso ainda é exceção, porque se a gente for pensar qual é a maior barreira do, do profissional que vai atender essas demandas sociais, dessas carências absurdas sociais que essas crianças e os adolescentes têm, que é o assistente social, e o nosso grande parceiro aí de campo e de luta de direitos Verdade. humanos, e nós como psicólogos, né? Tendo a formação específica ou não, né? Às vezes a gente entra na escola, necessariamente a gente não tem a formação após em psicologia escolar, né? A gente entra como um convite, às vezes até as cidades menores elas absorvem mais. Porque elas podem ter um entendimento diferente, né? Que para aquela comunidade que é um pouquinho menor, aquilo é importante ter pessoas, vamos pensar, né? Às vezes bem formadas, que tenham essa questão de reciprocidade social, que tenham cuidado com os outros, que sejam atenciosos, sejam educados, que saibam que esse espaço social não é uma questão de guerra de espaços e de luta de egos infinita, né? Onde todo mundo Isso. tem um egoísmo jamais visto. Mas a gente sabe que a grande barreira é. Bom, o profissional da psicologia é o profissional que é chato, né? Aquela pessoa assim que não se acomoda. Se você se acomoda que está nos ouvindo, tem certeza? Ou foi que fizeram tu acreditar que tu precisava estar somente restrito dentro de uma sala com uma agenda de atendimentos infinita, pendurado no telefone? Se É. fizeram acreditar, vamos fazer acreditar que quando a gente está dentro de um lugar desse, a gente tem que ter uma adaptação, o mesmo comportamento que a gente tem na clínica, a gente tem que estar na escola a serviço do externo, mas para a porta, para questões de gestão, questões pedagógicas, não é para ser mudado, não é para ser refletido, e tu não te mete. Porque isso é uma questão nossa. Agora tu vai ver aí com as famílias, que tem umas, né, tá chegando aí uma pessoa meio nervosa, né, que ela quer Aquele falar aluno contigo, problema. né? Ah, fica aí com ele precisa, né, saiu de sala de novo, então ele não tem onde ficar, vai ficar aí contigo. Não é exatamente para te fazer alguma coisa, é mais porque não tem quem fique e ele não pode ficar sozinho, né? Porque se acontecer alguma coisa, é responsabilidade da escola. Enquanto eles estiverem dentro, se eles se machucarem, se eles, né, as situações muito tensas, né? Se eles se enfiar dentro do banheiro e quiserem se cortar, tu vai deixar ele sozinho lá? Não. É, porque hoje em dia a gente está presenciando esses casos também, né? Deles entrarem, mais os adolescentes, Já né? vim com ideia fixa na cabeça Entrarem. de casa. E aí tu pensa, ah, a responsabilidade é nossa, ele tá aqui. E quem é que vai chamar? Quem é que vai sair correndo? Né? Tipo assim, ai, pelo amor de Deus. Aí sim a psicóloga precisa resolver, precisa se meter nas situações, mas não é sempre, né? É. E a gente está aqui falando de educação infantil e cursos técnicos e adolescentes, mas também tem as faculdades, os cursinhos, que também tem muito desses problemas, né? Tem muitas dessas questões, né? Tem muito, muito mesmo, né? Inclusive de até tentativas de suicídio, Sim. né? Não, Então tem várias histórias. tem várias histórias tristes. E essa questão, por exemplo, se na escola a gente vê como um cenário assim, poxa, a gente já devia estar mais atuante, né? Claro que a gente tem uma questão pejorativa e marcada na nossa história, porque a gente que marca a história também da avaliação psicológica como algo de estar apto ou não, né? Tu vai pro ensino regular, tu não vai, tipo separar o joio do trigo. Infelizmente, esse é o nosso início, mas foi assim no início. Isso é uma época, não é mais o que se pensa agora. Mas as coisas ficam muito enrijecidas e tu ainda pensa que aquele profissional é aquele profissional que ou ele é o encaminhador, mor, oficial encaminhador para todo mundo. O que ele faz lá dentro não faz nada. Ele só, né, manda cartinhas, cartinhas para CAPS, cartinhas para, né, o CRAS, o Faz CREAS, e aí vai, relatórios. faz relatório e vai mandando para fora, né? É um RP. Ele faz várias ligações, ele fala com todo mundo, mas para porta para dentro não é muito
não se entende muito bem o que ele faz ali, qual é o papel dele, né? E daí se cria a cultura de que se não se entende, então não precisa, que é também muito sério, né? Mas ainda assim a escola tem as creches, escolas, né, específicas, né, de educação infantil, as escolas maiores que tem, ou só de fundamental, né, um, dois, depois tem escolas só de ensino médio. Então a gente sabe que tem várias estruturas aí, isso é o normal, né, da nossa rede. Mas a gente sabe que nessa rede ainda tem uma certa cobertura, ainda tem um olhar sobre essas instituições, até porque tem nas secretarias de educação, estão os psicólogos lá, pouco escondidos, né? Eles não aparecem muito, né? Mas eles estão escondidos, mas eles existem. Mas o que tu faz na universidade? Que a universidade tem um índice altíssimo de depressão, ansiedade e suicídio. Que acontece? O que é que se faz com essa gente toda que não é É. vista, né? Que fica invisível? O poder da invisibilidade é o poder de ser universitário. Felizes são as universidades que têm o Tem. currículo, né, a formação da psicologia, que ali você ainda tem profissionais que atuam e que podem, né, ainda conseguir capturar ou observar um aluno ou uma ação de alguém na sala ou na escola, no pátio, né, que ainda consegue dar um reforço, né, dar uma ajuda, um auxílio para essas pessoas. Agora, infelizmente, acho que não tem. E o núcleo de apoio ao universitário, que tem também diversas siglas, né? Às vezes é só mesmo o pessoal da pedagogia mesmo, né? É difícil ter um psicólogo mesmo. Às vezes é o técnico administrativo, né? Não é bem psicólogo, que é o cargo que ele passa no concurso, às vezes, né? Com outro nome, mas a formação dele é psicólogo. Às vezes não são todas as universidades que têm, algumas maiores ou as federais às vezes podem ter, mas outras tem muita questão de atendimento daí externo, né? Atendimento à Sim. comunidade, mas para os alunos é. Ih, quem é que faz? Quem é que aí faz alguma coisa, gente? Não tem para quem ligar, não tem ramal para ligar, porque não tem. Essa pessoa não existe, não está lá. Então, quando eu penso muito nessas questões da lei, que eu acho importantíssima, ela tá aí, né? Pessoal, será que vai? Não, socorro, só um pouquinho. 15, se foram 19, 15, 19 anos para isso tá consolidado na cabeça das pessoas, agora não, vamos repensar. Pelo amor de Deus! Brasil, um Não, não, não brasileiro não repensa aguenta mais tanto não. retrocesso na sua vida. Né? O 7-1 todos os dias. Tipo, não dá, gente, não vamos repensar nada. Não tem que se repensar, já tá atrasado. O Brasil já tá assim, ó, mais atrasado do que deve. Até em relação Vai a toda a América repensar. Latina. Então, assim, ai, gente, não, vamos É. pensar. Vamos fazer, não Se, vamos pensar. se o repensar for para ampliar, né? For para ampliar, tudo bem. Agora, se Daí eu for para acho lindo. reduzir, não. Pensar, acho que não tem. Acho que vamos cortar o Fundeb também. Daí tu fica assim, socorro. Vamos cortar tudo. Acho que não precisa essa verba, né? Eles se ajeitam lá. Gente, Ah, não dá tem um jeito, eles papel, não tem conseguem. banheiro, não tem sala, não tem porta, a janela tudo quebrada, né? E daí tu pensa, a escola fechando, assim, né? Uma coisa triste, assim. Então daí tu fica pensando, vamos repensar. Vamos ver onde é que vai esse dinheiro. Não Repensar o faça quê? isso. Não faça isso. Não é hora de repensar. Mas é uma questão, se fosse mesmo para poder ampliar, porque a gente às vezes pensa muito na educação básica, né? Que sim, é importante se pensar. É. Mas tu só estuda, né? Quando tu tá na escola? Você só tem conflitos quando está na educação infantil porque pegaram seu biscoitinho, seu brinquedinho? Olha que ainda essa acho que é a Hum. fase que ela é mais cuidada, né? Que é uma das mais importantes, né? Que é a base Sim. de todo o teu futuro aí.
Mas a questão das universidades, das escolas técnicas, né? Tem toda uma rede, né? Os institutos federais, e tem toda uma questão formativa, que não é propriamente só a educação básica, mas que infelizmente ainda não é visto, né? Daí as pessoas desistem, não ficam, acham que fogem de desafios porque tem uma insegurança muito grande e acham que não vão dar conta. Uhum. E não tem aquela pessoa, não, vamos lá, vou te ajudar, vem cá, vamos te ouvir a tua história e eu quero entender como é que eu posso contribuir para que tu não desista, para que tu continue, né? Ou a pessoa tá pisando em ovos porque ela tá num lugar onde ela, uma turma nova, que era, tem aquelas panelinhas, isso é clássico, tu entra naquela turma Panelinha. que tá 10, né, tá 10 anos, tô Desde o estudando, berçário. desde o berçário, não fala, nem falava as crianças, já estavam ali interagindo, lá nos 4 meses que convive aqueles mesmos seres humanos, e chega um novo, e é completamente E estranho, assim, que é essa pessoa que quer falar com a gente, que é isso? Que intruso. Eu, já vai querer sentar na minha cadeira. E é aquelas coisas engraçadas de territorialismo, assim. Aqui não, aqui é o meu espaço. Então, dessa pessoa, né, é uma situação que pode acontecer, não é uma coisa tão, assim, surreal. É uma situação que pode acontecer e a pessoa fica de fora, né? Então, tipo assim, não tem uma entrada naquela turma, naquele coletivo de não, só um pouquinho. O que que tu há? Como tu se sentiria? Que é a questão de trabalhar também. Que às vezes as pessoas imaginam que empatia a pessoa já nasce, né? Não, seres humaninhos não nascem prontos. Seres humaninhos precisam de muito treinamento. Seres muito humaninhos precisam treinamento, muita trabalhar, orientação. habilitar. A gente tem pessoas fantásticas que reabilitam algumas funções, mas tem outras que tem que habilitar, tem que ensinar, tem que dar oportunidade para a pessoa vivenciar o que se chama a gente de empatia, né? Que não é ser simpático ao coleguinha. Empático é uma coisa bem diferente. O que tu sentiria se tu tivesse na situação da pessoa, de tu entrar numa turma e todo não quererem sentar na mesma fileira que tu, não quererem te dirigir a palavra, não respondem quando tu pergunta alguma coisa. Agora fica 5 minutos, fecha os olhinhos e pensa. Pensa o que que é passar 365 dias nessa aventura. Tu gostaria? Tu ficaria nessa turma? Ou tu pediria pra trocar? Porque se tu não Muitos pergunta, pediriam parece uma para trocar. coisa normalizada, assim, tipo, não, eu não quero essa pessoa aqui. Não quero nem conhecer, dá o direito da pessoa, assim, se eu conhecer, vai que esteja traindo o meu grupo. Já pensou a É, traição se eu falar com essa pessoa que é nova? A gente cria umas coisas assim quando a gente é mais novo, a gente cria umas coisas idiotas na nossa cabeça, assim. E se não tem uma mediação, a gente segue fazendo coisas que não seria agradável, a gente não se sentiria bem confortável, mas a gente reproduz, porque não é com a gente, né? sim. Enquanto a coisa não for voltada para a pessoa, aquilo fica, não, é assim que tem que ser mesmo, né? Ela que tem que mudar de turma, ela, ele, né? A nossa turma tá bem, a gente tá tanto tempo junto, né? Mas Pois é, não tem essa abertura, não tem essa inclusão, enfim, esse pensar, né, de que vem, pode chegar, mais um, é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Muito pelo contrário, não. isso faz É, pensar também como é complexo, né? E como é polêmico tu pensar processos de inclusão ou pensar trabalhar a temática da diversidade. Porque o que tu tá pensando como inclusão? É só colocar a pessoa dentro da sala? E acha que isso já deu? E ela vai aprender porque ela tá dentro de sala?
Então, Claro que não. são várias situações, assim, que tu vê que seriam grandes potenciais para que não é nenhuma situação de conflito que evidente que as pessoas percebam que aquilo vai, né, uma hora vai estourar em uma... Daí vem a questão externa das famílias, vai estourar numa segunda ou terceira guerra, no grupo de WhatsApp das mães, né? Uma maravilha. Nossa. A guerra já está instaurada, mas não chegou ainda naquele grupo. E quando chegar, vai ser bombástico. Então, assim, não, gente, para que a gente precisa esperar que as coisas tenham uma proporção muito maior? Não, peraí, eu identifiquei alguma coisa, um professor veio comigo. Acho que tá um clima tenso naquela turma, não consegui dar aula hoje. E tu, tá, isso é todo dia, eles são assim mesmo. É porque é adolescente, adolescente nunca tá feliz. É o sétimo ano, né? É o sétimo ano, é. Sétimo Não ano, é o adianta. sétimo ano. Entrou na puberdade, isso são os hormônios, isso eu não sei o quê. E às vezes é mesmo, né, gente? As pessoas mudam, Sim, isso influencia, né? mas Mas não é muda, tudo. mas não é tudo. Muda, mas é a questão assim, tá, mas se é uma oportunidade, né? Porque às vezes as coisas aparecem no início pra gente fazer um processo de prevenção, né? De questões que vão se agravando, que criam um sofrimento muito maior para alguma das partes envolvidas. Então tu vê se, né, tu pega num professor, que coisa tensa, né? Quem sabe vamos entrar lá, vamos conversar, vamos perguntar. Normalmente eles não vão dizer nada, mas daí tu começa, né, trabalhando. Eu quando tava mesmo, de fato, eu entrava várias vezes na mesma turma. Porque eles não me respondiam na primeira vez, mas assim, tá bom. Isso não quer dizer que eu vou aparecer, vocês vão, né, até enjoar na minha cara, porque eu vou entrar aqui várias vezes, né? Gostando ou não, Verdade. sim, eu entrarei. Sim, estarei com os professores, porque eu acho horrível tu tirar o professor de sala. Não, ele pode ficar. Ele tem que intermediar junto. É coisa, né? Melhor que ele fique. Vou entrar várias vezes em sala de aula e eu quero realmente acompanhar vocês e o que está acontecendo, porque não vou deixar vocês passarem de ano, passarem de semestre, se com essa atitude, né, tão agressiva com a pessoa, mas por que isso? Daí você fica, não sabia que ela se sentia tão ruim assim. Ah, É. E muitas vezes a gente precisa entrar, né? E fazer, chamar todos para essa reflexão, né? Não só as partes envolvidas, colocar todo mundo, convocar todo mundo realmente para poder habilitar a empatia, né? E mesmo refletir sobre as suas falas, os seus jeitos, o jeito que fala, o jeito que age, o jeito que senta, o jeito que pede, né? Porque hoje em dia é outra coisa que também, né, tá sendo muito na moda falar, e eu acho que vale a pena todo mundo pegar e aderir, que é a comunicação não violenta, realmente de fato, né? Como assim falar de que forma, né, agressiva, empoderada? Como assim? Né? Eu sou assertivo, eu sou impositivo, sou eu que mando, né? Será que mesmo precisa ser assim? Sempre você mandar, sempre você fazer dessa forma, sempre falar desse jeito, sempre com aquele regime militar, né? Tanto da parte de professor quanto da parte dos alunos. Será que precisa disso? Né? Você já percebeu como você age, como você fala? Mensagem que o seu corpo passa quando você pega aí pra mim. Aí, senta aí. e outra coisa, né, que é a questão do que é um receio muito grande, porque os professores são excelentes parceiros, né, nesses trabalhos de educação socioemocional. Às vezes eles têm muito medo de tocar no assunto, de às vezes nos acionar, ou outras pessoas que sejam da equipe,
Porque a questão, se tu for falar disso, vai ficar atrasado na matéria, vai perder período, isso é perca de tempo. Então, ele até pensa de conduzir as formas de uma forma diferente, mas ele vem do outro lado com um feedback super negativo. E vai, tu só quer conversar, tu não vai dar aula? Poxa, gente, não, né? Se a pessoa quer conversar é maravilhoso, porque não é todos que estão ainda disponíveis para isso. Então, tu não vai perder o período, a aula. No momento que tu consegue dizer assim pra turma, sem precisar entrar uma outra pessoa, né? Que às vezes pode pensar uma questão até de desautorização da autoridade. A gente não tá dando, né? A aula tá muito difícil e a gente vai parar por aqui porque eu quero saber de vocês o que tá acontecendo. Eu preciso entender o que tá acontecendo, porque desse jeito não vai dar. Ganhou a turma. E aí, são esses momentos que a gente, quando eles conseguem parar e ver que tem identificar um problema que tá, aquela coisa, né? Não sabem o que é, quem começou, mas assim, tem no lar, tem alguma coisa que aconteceu e tá ali, né? Eles ficam se olhando, né? E se encarando e a aula tá acontecendo, a pessoa tá lá no quadro, lá, milhões de coisas naquele quadro, nem aí, não tá pescando o que tá acontecendo. Às vezes, como é importante, né? Não, vamos parar, porque assim a gente não vai conseguir se entender aqui. Então, daí tu vê, assim, que precisa, às vezes, ter esse momento, né, de acolhida da turma. Ele sozinho não vai resolver tudo, mas ele teve a primeira conversa. Né, que é a questão de confiança, né? Tipo, eu posso entrar né, no caso, eu entrava numa sala onde as pessoas nunca tinham me visto, porque eu estava muito mais em outras turmas, né? E quando minha supervisora não estava, eu que era a chamada. Então, eu entrava lá, uma estranha entrando, querendo saber, e aí me diz aí o que aconteceu. Ninguém ia dizer, mas o professor ia dizer. O professor é uma figura conhecida. Não uma pessoa que apareceu do nada, assim, no corredor, que tu não sabe nem o nome. Então, são coisas diferentes, assim. Tem formas do dia a dia, tu não precisa mudar toda a estrutura de como as pessoas trabalham, como funciona a escola, vai parar a escola por causa de um conflito específico, até porque vão acontecer vários, em todas as salas. Sim. Na entrada da escola, na saída da escola. Fora da escola. Fora da escola, olha que maravilha. Então, eles estão aí, estão pipocando em todos os espaços, mas às vezes precisa dar uma paradinha e entender o que está acontecendo. Então tá, pessoal, eu ouvi vocês, eu sozinha não vou poder resolver, né, dar uma resposta para vocês. Eu vou chamar a coordenação, vou passar isso para a coordenação. E a questão é, a gente pode voltar para o conteúdo, vocês estão acompanhando, querem que seja de outra forma, né? Que é essa questão da comunicação, né? Que a gente sempre fala, nessa relação de aprendizagem, a aprendizagem ela acontece numa relação afetiva, uma relação de confiança. Todo mundo tem condições de aprender. Só que, como tu acessa essas pessoas? Gritando? Esse não vai dar nada mesmo, esse nem vai durar tempo aqui. Quando tu vê, nem vai aparecer na escola mais. Por que eu vou me estressar com essa criatura? Esse aí não tem jeito, não. Isso aí vai ser Uber. Né, o preconceito, é a questão de tu não canalizar as questões que são tuas e botar no outro. Só que esse outro não tem estrutura ainda emocional, muitas vezes, pra, né, levar esse choque. Não tem. Dessa não figura tem, que é de confiança. Tu imagina tá teu professor lá, né? Que às vezes tem professores que são mais extremamente carismáticos, né? Que todo mundo tem um carinho imenso por eles. E imagina se ele me larga uma dessas na sala, assim, tipo assim, nem eu vou me estressar a falar contigo, porque tu não aprende mesmo. Acabou o romance. Né? Pelo amor de Deus, o professor é um choradeira, ele é uma confusão.
que o professor não acha e leva a sério mesmo. O professor acha que eu não tenho mais como aprender, então eu não vou mais na escola. E daí as coisas um pouco dramáticas, mas que isso também tem que ser cuidado, né? Essa comunicação. Por isso que a formação dos dois lados está deficitária. São pessoas que não têm, às vezes, tempo hábil para fazer formação, só em épocas pontuais específicas, às vezes com temáticas selecionadas não por eles, pela coordenação, e é meio imposto, e não é convidativo, e é palestras chatas. Então, assim. Verdade. E tem a questão mesmo de lacunas de formação, né, dos próprios alunos. Que não é todo mundo que aprende igual, mas na escola se ensina da mesma maneira. Não. Ainda bem que somos todos diferentes, né? Se os dedos da mão não são iguais, por que que todos têm que ser, né? Mas eu acho, né, eu ficaria aqui, né, tu já me conhece, né, Bárbara, eu gosto muito de conversar. Seria quase uma série do Netflix com vários episódios. Tem. Mas, né, para não tomar muito teu tempo, né, eu agradeço imensamente tu ter, né, disponibilizado teu tempo para estar aqui nesse horário, né? Que a gente sabe que nosso dia é corrido, chega uma hora da noite que a gente tá assim já quase fechando os olhinhos. Sentado já tá indo, né? Só que a gente fala, né, vai descansar, só vou descansar um pouquinho. E aí quando vê já tá dormindo. Que nosso dia é, às vezes a gente fica pensando, estudando, né, e refletindo e sempre tendo essa crítica muito forte, né? Será que eu conduzi de uma forma bem? Será que eu me comuniquei bem? Será que isso? Será que aquilo? Né? Acho que a gente é um dos profissionais às vezes mais complexados nesse sentido, né? Tipo, será que foi? Será que não foi? Será que deu? Será que a pessoa entendeu? Né? Mas não falo isso brincando, mas não no sentido de ofender, né? Mas é uma característica nossa, né? Sim, sim, a gente está sempre repensando, né? Revendo, estudando, né? Porque a gente não para, né? Felizmente a gente não para, né? Não Sim. posso falar infelizmente não, porque eu gosto. Mas, mais uma vez eu agradeço, né, o convite, né? Tu sabe que eu tava, né, bem Nervosa? tensa, né? Mas até que foi legal, bacana. Deu pra gente falar sobre uma, uma, uma mediação ampla, né? Uma atuação bem ampla, né? De várias coisas, vários pontos, vários micro pontos, né? Uhum. De que é quando a gente junta, acaba sendo uma coisa bem contundente, bem grande, bem. É um pouquinho que vira muito, né? Mas é bom falar disso, eu acho que é necessário falar isso. Eu acho que essas rodas de conversa que você promove, elas são muito agregadoras, né? Porque traz toda a clareza de muitas coisas que as pessoas não conhecem ou têm algumas ideias diferentes, né? Então, e você não faz só com o profissional da educação, né? Na pandemia você chegou a fazer, acho que foi na pandemia, que foi você convidou os professores para fazer uma roda de Uhum. conversa, né? E essa eu cheguei a assistir algumas, foi muito bacana. Cheguei a passar para a escola que eu trabalho para poder alguns se sentirem convidados, né? Apesar de eu ter convidado, né? Mas também tem o se sentir convidado, Sim. né? Então foi bem legal, é bem amplo e espero que tenha mais e 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 mais. Viu? Muito obrigada. Não é um tormento para eu ficar até tarde aqui, ficaria horas falando com você sobre isso. Isso e outras coisas mais, né? Mas eu espero que as pessoas tenham uma visão mais amplificada da atuação do psicólogo na escola, não só na escola, mas também em outros espaços, né? Porque a gente está falando de humano,
a gente está falando de gente, né? E quando a gente fala de humano de gente, tem conflito, tem sentimento, tem dor, tem alegria, né? Tem tudo isso. E a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa dar voz a toda essa gente. E a gente também precisa ter uma escuta, né? Dar o direito a essas pessoas serem ouvidas e, de certa forma, escutadas, né? Que não é só ouvir, é escutar, né? Sem julgamentos, que é muito que a gente acaba fazendo em consultório, né? Sim. E na escola a gente também acaba fazendo isso, não como uma coisa dolorosa, muito pelo contrário, é até bom, é até acolhedor. Muitos até, as pessoas que já chegaram até mim para poder fazer esse acolhimento, né? Do tipo, não aguento mais, estou a ponto de explodir e ter alguém para falar, ei, vem aqui, o que está acontecendo? Vamos lá. Né? Então, não é só mediar os conflitos, é também abraçar, é também acolher, né? E esse momento que a gente está vivendo é um momento muito, muito doido, né? Para todo Sim. mundo, né? Os professores, eles estão, assim, é porque eles acabaram já entrando no automático, né? Já entenderam já uma performance agora, né? Mas mesmo assim, eles estão todos contando na folhinha mesmo, contando os dias para poder descansar, porque não só o ano passado foi difícil, todos os anos são cansativos, são difíceis, cada ano é um ano, né? Mas esse ano em especial com muitas doenças, muitas perdas, enfim, muita coisa nova e difícil que aconteceu no mundo, né? Isso eu acho que facilitou a nossa entrada nesse mercado. Uhum. E vamos embora, né? Derrubar essas barreiras para a gente poder dar mais vozes às pessoas que estão precisando, né? Acho que é bem como tu disse, né? O projeto, ele teve essa ideia inicial de ser só mais, para quem não estava no início, né? De ser mais assim, entre nós, psicólogos, a gente pensar a nossa prática, né? Seria mais um fórum de discussão da nossa prática, Sim, do que a gente pode fazer, quais as intervenções e trocar figurinhas, né? Eu fiz dessa forma, será que podia adaptar para tua escola, para o lugar onde tu tá atuando? Mas é aquela questão assim, bom, mas se a gente fica muito nesses fóruns particulares e tal, as pessoas não acompanham, né? Então a gente não dá respostas para a sociedade assim do nosso trabalho. Por que seria importante? O que a gente faz, né? Qual é a nossa proposta? Então, assim, às vezes as pessoas não entendem, ainda tem um preconceito muito grande, fica uma questão sim. muito estranha do que esse profissional vai fazer lá, né? E não vai ficar no consultório, porque se eu vejo uma pessoa no consultório, por que ela vai estar na escola do meu filho, né? O que está acontecendo? Mas é essa questão Não, a pessoa precisa entender que a psicologia... A clínica é importante? Sim. Tem quantos Sim. profissionais que até atuam em RH, mas que paralelo têm os seus consultórios? E não tem nada de errado nisso. Mas a gente tem que Não. pensar em quais outras propostas que a gente pode se inserir. Isso é uma coisa que veio pegando muito para mim, que é pensar a carreira de psicólogo, não a carreira na clínica, não como gerir o seu próprio consultório. Que são temas também importantes, né? Mas assim, todos são Sim, tudo relevantes. é válido, né? Tudo é válido, mas a questão, bom, mas como as pessoas estão nos vendo? Será que está chegando nelas a compreensão do porquê buscar um psicólogo, do porquê o psicólogo está em espaços que antes não se pensava ou se pensava de uma maneira muito negativa, de que seria aquele que diria que o meu filho não tem condições de estar ali? Então, já mudou muita coisa, já tem uma aceitação muito melhor, mas ainda assim as pessoas têm uma visão muito estereotipada do nosso papel, olham pra gente e fazem as mesmas piadinhas sem graça. Então, tem aquela questão que acha que todo profissional de psicologia que leu todas as obras do Freud, existem essas pessoas, e tudo bem, pessoas, vocês, né, não estão fazendo nada de errado.
todas as pessoas vão ler as obras do Freud e vão ficar fanáticas pelo Freud. Não, ninguém entra tão fanatismo, com esse fanatismo tão grande hoje na faculdade. Né? E a pessoa às vezes já entra pensando numa coisa que não tem nada a ver com a clínica também. Né? Então é outra roupagem, outra cara. Né? A gente tem que dar mais a cara para falar sobre as coisas, para que as pessoas entendam como a gente pode contribuir e não ficar nessas vezes esses fóruns privados, nós com nós mesmos, né? E achar que tem que ser uma atividade solitária. As panelinhas, né? As panelinhas, tem que ser uma atividade solitária. E não tem que ser uma atividade colaborativa. Porque quando a gente entra em outros espaços, a gente quer colaborar, a gente não quer estar acima de ninguém ou impor um conhecimento. Eu estudei comportamento humano, mas isso não é uma questão nossa só, outra pessoa também pode ter estudado, pode ter feito um curso, não necessariamente psicologia. É trocar, vamos trocar mais, vamos baixar a crista, a gente não sabe de tudo, a gente não tem todas as respostas, mas a gente quer acolher, a gente quer ouvir e a gente quer dar voz às pessoas que estão invisíveis e não tem que ser invisíveis, né? Porque é um processo que tu vai vendo que é longo e a gente trabalha muito ainda na questão de adoecimento e pouco na promoção. A gente poderia estar muito mais forte nas campanhas de autocuidado, né, de mostrar para as pessoas um outro lado de se viver bem, dentro do que se entende por se viver bem, por qualidade de vida, e não tanto, eu vou procurar porque a escola diz que meu filho não tá bem, tá incomodando. Eu vou procurar porque, daí tu vai ver lá, vai fazer um diagnóstico de uma pessoa que tem depressão. Ela tem depressão desde a infância, só que ninguém viu isso. E ela tá com um quadro cada vez mais crônico, cada vez mais grave, e é muito difícil tu conseguir fazer um tratamento com uma pessoa dessas vezes. Quando vem mais pessoas com distimia. Cronifica de uma forma, a forma da pessoa pensar tá tão enrejaçada ali dentro daquela cabecinha, que tu pensa assim, poxa, eu não consigo. Tem coisas que às vezes eu não consigo, né? Que poderia ter sido feito um trabalho muito antes. E tu vê que a história de vida das pessoas é tipo, mas essa depressão não apareceu agora. Essa depressão já tá aí te consumindo há anos. Ela cresceu contigo. A ansiedade, o bichinho, o monstrinho, aquele monstrinho safado da ansiedade, ela foi crescendo contigo, tomando um papel na tua vida que tu não consegue mais trabalhar, tu não consegue mais estudar, tu não consegue te concentrar, tu não se relaciona bem com as pessoas. Isso é muito grave e tem uma conta cara pra quando ter profissionais atuando nessa ponta é excelente. Mas saber que tu pode atuar de uma outra forma na outra ponta para que não chegue tão grave, não chegue a uma situação assim de que às vezes eles nem acreditam na melhora e acabam desistindo do tratamento. Então, muitos fazem isso. Saúde mental é uma coisa muito delicada, né? É um terreno muito delicado, muito polêmico, porque ainda se pensa que é frescura, que é preguiça. Os discursos estão circulando aí ainda, eles têm muita força e a pessoa acaba desacreditada no seu sofrimento. Então, então deve ser frescura, deve ser... Ou pensa que é personalidade, né? A pessoa desse jeito aí sempre foi estranha. Sempre foi esquisita. Quer agora dizer que ele tem alguma coisa? Ele não tem nada, ele só é esquisito. Ele fica aí no quarto, né, jogando videogame o dia inteiro, não dorme essa criatura. Então, tu pensa, tá no mundo dele. Vive um mundo à parte, tá ótimo. Se ele não incomoda, tá ótimo. Então ele diz, que maravilha, então tá, né? Como é que eu digo pra ele, então, que ele tem alguma coisa mesmo? Né? Que ele tem que desconstruir todo um discurso. Que amor. Tem que desconstruir todo um discurso que ele ouviu a vida inteira e de repente ele deu nome, tem nome isso que eu tenho.
esse comportamento que esquisito tem nome e tem tratamento. Pois é, ele não só tem nome, como tem tratamento. Né? Opa! A gatinha resolveu se chegar em tudo. Resolveu dizer assim, chega desse assunto por hoje, é encerrada a sessão. Então, Bárbara, mais uma vez, me despeço. Espero que tu tenha uma excelente noite aí nessa companhia felina da tua família. E, né, deixe o convite aberto para outros momentos aí, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Foi uma troca muito boa, muito, muito gostosa. Nem vi a hora passar, nem senti. E tamo aí, tamo junto. Para qualquer outro evento aí, para os cursos também, tá? Eu vi Tá que tem bom. curso seu lá também. Tá bom. Tchau. Tá bom? Beijo para todos, uma boa noite.